Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. Estamos no ar mais uma vez com a TV Sindmédico e hoje nós vamos abordar o tema assessoria jurídica para médicos. Foi assim divulgado no site do Sindmédico e por outros meios de comunicação. Quem estaria aqui conosco era o Dr. Marco Antônio, também advogado Sindmédico, e como ele está hoje com uma anomalia na garganta, ele torceu muito pelo Brasil ontem contra Camarões. Quem está aqui nos dando a grata presença é o Dr. Luiz Felipe Buais, advogado do Sindmédico DF. Tudo bom, doutor Luiz? Tudo bem, boa noite, Valdir. Boa noite. Vamos começar então esse programa mostrando primeiro um VT sobre esse tema, assessoria jurídica para médicos. Segue VT. O Sindmédico oferece aos médicos sindicalizados o serviço de assessoria jurídica nos fóruns civil, criminal, trabalhista, juizado especial, conselhos regionais e federais de medicina e procedimentos administrativos que o médico necessite. Essa área de atuação jurídica no Sindicato dos Médicos, ela abrange praticamente todas as áreas do direito. Também acompanhamos as negociações coletivas do sindicato, todas as gestões também administrativas, seja junto à Secretaria de Saúde, junto ao Distrito Federal. É importante salientar que para a melhor resolução dos problemas, o médico deve trazer todo o processo com antecedência para a nossa assessoria, que irá orientar o passo a passo. Quando existe um jurídico forte, a luta pelos seus direitos, ela é muito mais contundente, né? Então eu acredito que é importante para o sindicato, importante para os seus associados que haja um jurídico atuante na defesa dos interesses dos médicos. O atendimento é feito tanto na sede do sindicato quanto no escritório da Riedel Rezende e Advogados Associados, que também oferece plantão 24 horas pelo telefone 9988-3688. Doutor Luiz Felipe Buais, boa noite de novo. É uma demanda muito grande, é um corpo jurídico grande que compõe o Sindmédico DF? Hoje nós temos aproximadamente 30 advogados no escritório, todos organizados em núcleos específicos em áreas para prestar esse serviço ao Sindmédico. E a demanda maior, existe uma... Hoje nós temos no Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, a demanda preponderante, pode-se dizer, são as questões de direito administrativo, em função dessa carga do servidor público aqui no Distrito Federal, dos médicos, servidores públicos. Ok, são 20 horas em ponto. Você pode mandar a sua pergunta, a sua sugestão, a sua indagação aqui para o doutor Luiz Felipe Buais, advogado do Sindmédico DF. Ele vai responder ao vivo. Você pode começar a mandar a partir de agora. Diego, põe no ar aí como é que as pessoas acessam o Linha Direta. Para participar é muito simples. Acesse www.sindmedico.com.br. Clique no ícone TV Sindmédico. Ao lado da janela de exibição do programa, no Linha Direta, você coloca o seu nome e a sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com a TV Sindmédico. Ok, as perguntas já começaram a chegar. Quem manda a primeira pergunta, doutor Luiz Felipe, é o Guilherme Silveira. Ele pergunta: uma ação individual é tão demorada quanto as ações coletivas de que fazemos parte no Sindmédico ou são apenas aquelas em que o governo é parte? Quais e quantos são os mecanismos usados para arrastar uma decisão até uma sentença final? Quem faz a pergunta é o Guilherme Silveira. São várias perguntas, na verdade. Isso. Então vamos começar. Guilherme, a ação ela segue um rito. O rito ele é o mesmo para o processo coletivo como para o processo individual. Então, se a tese trata de um direito, a mesma contraposição que virá do Distrito Federal ou da União, tanto na ação individual quanto na ação coletiva, será a mesma. Então, em tese, essas ações elas correm no mesmo ritmo, independente de ser coletiva ou individual. Hoje em dia nós temos muitos mecanismos, muitos recursos previstos na ordem jurídica vigente. Então, além disso, o Estado ainda tem uma prerrogativa
de ter os prazos contados de forma diferenciada. Então, obviamente, você tem um ritmo de processamento dessas ações um pouco mais lento quando se é uma demanda contra o Estado, em função desses prazos especiais. Além disso, nós temos ainda a questão de que, dependendo do tipo de demanda contra o Estado, sendo ela coletiva ou individual, há o recurso de ofício, onde o próprio tribunal remete para uma instância superior, independente do Estado ter recorrido ou não. Então, esses são alguns critérios que hoje são utilizados para se exaurir a tutela judicional, que é o fato do Estado, o próprio Estado, na condição de judiciário, examinar aquela questão. Ok, são 20 horas 3 minutos, horário de Brasília. Você pode acessar o Linha Direta aqui ao lado da nossa tela e mandar a sua pergunta, que o Dr. Luiz Felipe Buais, advogado do Sindimédico DF, responde ao vivo para você. Doutor, quem faz a pergunta agora é o Caio Nakfur, ou Caio Nafur, me perdoe se eu troquei o nome. O mandato de injunção 836 já tinha sido julgado pelo STF em 2009. E se uma decisão do STF é terminativa, como o GDF não está cumprindo a sentença que manda fazer a conversão de tempo insalubre em tempo comum? Caio, né? Caio. Caio, realmente o mandado de injunção, ele determina, ele vem no sentido de suprir uma mora legislativa. Por mais de 20 anos, a União, seja o Distrito Federal ou a própria União, deixou de regulamentar essa questão da contagem diferenciada ou da própria aposentadoria especial para o servidor. Na verdade, o que acontece? Nós temos uma resistência por parte do poder público que ela não é somente no mandado de injunção. Ela se dá em todas as ações que se entra com a União. Isso é até, ou infelizmente, isso é até um fato notório. O Estado, às vezes, ele se põe na obrigação de recorrer, de gastar todos os mecanismos, ao invés de efetivamente cumprir a sua obrigação no adimplemento da determinação judicial. Então, o que acontece? O mandado de injunção, obviamente, ele já transitou em julgado. Ao mesmo tempo, nós entramos com uma ação na segunda vara de Fazenda Pública, que é uma obrigação de fazer. E essa ação já está em grau de execução, onde o Distrito Federal, por exemplo, no caso que é o 836, ele já foi condenado a proceder com a averbação desse tempo especial, na conversão desse tempo especial em comum nos assentamentos do servidor. E ainda assim ele continua tentando prorrogar, protelar a questão, porque é uma estratégia dele. O que cabe ao judiciário? Cabe ao judiciário aplicar as multas em caso de descumprimento. Mas tenha certeza, será cumprido. Ok, quem faz a pergunta agora é Gabriel Pereira, dizendo: o sindicato informou por e-mail que uma desembargadora do TJDF derrubou a sentença que dava 200 dias para o GDF retomar os processos de contagem de tempo insalubre. Mas ouço todo mundo reclamar de que os RHs estão criando caso e que o IPREV está devolvendo o processo. Vão aplicar multa e tomar alguma medida para fazer valer o que a justiça diz? Exatamente. Gabriel Pereira. Exatamente isso que eu estou lhe falando, Gabriel, que eu acabei de mencionar. Na verdade, esse processo onde houve essa decisão dos 200 dias, eu vou trazer o histórico para você entender. Na verdade, nós entramos com uma execução provisória em cima dessa decisão da segunda vara. É um processo de obrigação de fazer do mandado de injunção. Nós obtivemos uma sentença favorável, entramos, eles recorreram, perderam em grau de recurso. Nós entramos com a execução provisória dessa sentença para que seja feito o registro nos assentamentos dos servidores. O juiz da segunda vara, ele determinou que se fosse cumprida em 15 dias. O DF recorreu por agravo de instrumento, conseguiu aumentar, dilatar esse valor, esse prazo para 40 dias. Nós agravamos, foram mantidos os 40 dias. No entanto, o DF tentou de novo dilatar esse prazo para 200 dias. Nós agravamos dessa decisão da segunda vara e mantivemos em 40 dias, prazo esse que já está vencido. Nós já peticionamos pedindo aplicação de multa e pena de desobediência, que seria o caso a prisão do responsável, pela não observância da determinação judicial. Ok, doutor Luiz. O Marcelo, ele pergunta, ele gostaria de saber a respeito do
da segunda vara, além do mandado de injunção, reconhecendo que houve uma mora legislativa, nós ainda temos a sentença da segunda vara, determinando que se faça a conversão do tempo e que já está sendo feito pelo IPREV, bem como agora temos a questão, a própria súmula vinculante, onde se deixou claro que não há mais necessidade de se entrar com mandado de injunção para conseguir aquele direito. A administração deve proceder com essa conversão, principalmente no caso dos médicos, onde nós já temos uma decisão da segunda vara de Fazenda Pública. Ok, quem faz a pergunta agora é Michel Marques. O governo separou o teto de uma parte dos médicos e de outras não. A decisão do STJ é restrita a quem tem 2 vínculos só na Secretaria de Saúde, doutor? Não. A decisão do STJ, ela diz o seguinte, na verdade, ela determina que, obviamente, o mandado de segurança não foi impetrado em face da autoridade do Distrito Federal. Então, o que acontece? Ela determina ao Distrito Federal que proceda com a aplicação do teto isoladamente para cada vínculo. Então, ela se limita ao Distrito Federal. Contudo, o que nós temos observado é que, por exemplo, a resolução de 2009 do Distrito Federal, a Instrução Normativa de 2009 do Distrito Federal, ela menciona, no seu artigo 5º, que foi cassado pela decisão do mandado de segurança, ela mencionava que seria, em caso de acumulação de cargos no Distrito Federal e na União, seria aplicado o teto na União. Quer dizer, o Distrito Federal estaria legislando sobre matéria que não é de competência dele. Então, em verdade, e a União, a instrução normativa da União, não fala em soma do teto. Então, na verdade, nós temos uma incongruência e uma incompetência do Distrito Federal para legislar sobre o tema. Se você suspende a eficácia da instrução normativa do Distrito Federal, necessariamente, se a União tomar alguma providência, nós teremos que tomar providências judiciais em face da União. Mas o Distrito Federal ele fica coibido de poder fazer qualquer desconto se ele detectar que há o acúmulo de vínculo com outro ente da federação. Ok, nós faremos um breve intervalo. Aproveite esse tempo que você pode mandar a sua pergunta, a sua sugestão. Dr. Luiz Felipe Boaz responde ao vivo aqui na TV Sindimédico. Segue comercial, daqui a pouco voltaremos. L'eau est un bien trop précieux pour être gaspillée. O futuro dela depende de você.
Dando continuidade à TV Sindmédico, estamos aqui de volta com o Dr. Luiz Felipe Buais, advogado Sindmédico DF, e ele vai responder agora a pergunta do Lucas. Ele pergunta, doutor, o que os contra-cheques do GDF estão com redutor novamente em junho, por quê? Lucas, né? Lucas, deixa eu explicar a você. Na verdade, não deveriam estar. Essa situação, ela já estava sendo resolvida, existe uma decisão judicial determinando o mandado de segurança, ele é muito claro para aplicar isoladamente. O que tem sido dito nas reuniões do sindicato é que aqueles que têm o contra-cheque, onde esteja havendo a aplicação do teto no somatório, eles devem levar esses contra-cheques no sindicato, porque nós temos uma reclamação constitucional em trâmite, junto, como eu já disse, a reclamação constitucional número 16.813, junto à ministra Suzete Magalhães. E, na verdade, havendo essa documentação, nós vamos levar essa documentação para a ministra para despachar com ela para que ela determine o cumprimento da decisão do mandado de segurança. Isso para o leigo pode parecer um pouco estranho, você tem que entrar com uma ação para que se determine o cumprimento de uma outra ação, mas isso é o usual no nosso ordenamento jurídico. Ou seja, você entra com uma reclamação para informar ao juiz que, olha, não estão cumprindo a sua decisão. Aí ele determina, sob pena de prisão, de multa, o cumprimento daquela decisão. Então, é necessário que vocês tragam os contra-cheques, onde esteja havendo o desconto cumulativo, para que nós possamos, na assessoria jurídica, tomar as providências junto ao judiciário. Ok, são 20 horas, 20 minutos, nós estamos ao vivo aqui, direto de Brasília, na TV Sindmédico. Você pode mandar a sua pergunta, a sua sugestão, Dr. Luiz Felipe Buais, advogado do Sindmédico DF, responde ao vivo. Essa pergunta que chegou agora, doutor Luiz, é um pouco extensa, vou tentar fazer devagar até para os nossos telespectadores entenderem perfeitamente. Vocês têm algum posicionamento do GDF sobre a continuidade da aplicação do redutor do teto salarial para aqueles médicos com 2 vínculos do GDF e que em uma das matrículas responde por algum cargo? Informalmente, a SEAP informa que não foi orientação dela. A folha de pagamento da Secretaria de Estado de Saúde diz que foi determinado pela SEAP e que não recebeu orientação em contrário. A alegação é que a determinação do STJ é que não seja aplicado o redutor para o médico no exercício de sua função nos 2 vínculos e que o médico que tem um cargo comissionado exerce função administrativa. Porém, quando necessário, atuamos como médicos efetivamente, inclusive na cobertura de escala de serviços. A indagação é de Maria de Lourdes. Doutora Maria de Lourdes, deixa eu lhe falar. Essa questão aí, a decisão do STJ é muito clara. Ela determina a aplicação do teto sobre o vínculo isoladamente. O fato da senhora ocupar um cargo como médica, outro cargo ocupar tendo uma chefia, não descaracteriza o comando dessa decisão. Então, essa história de que tem que ser aplicado, que inclusive hoje eu atendi nos sindicatos médicos, 2 médicos que me trouxeram esse problema. E eu disse para eles, vocês estão dentro da decisão do STJ. Quem quiser consultar é RMS 3300, recurso e mandado de segurança 3300, no site do STJ. A decisão é muito clara. Aplica-se o teto por vínculo isoladamente. Se o seu salário naquele vínculo onde a senhora ocupa cargo em comissão, se o seu salário naquele vínculo ultrapassar o valor do teto, ele deve ser aplicado o teto nele, somente nele, sem computar de forma alguma com o outro vínculo. Basicamente isso, a senhora está dentro da decisão do STJ. O que a Secretaria está colocando é entendimento que surgiu lá dentro. Doutor Luiz Felipe, o Antônio Paulino pergunta como está a questão da contagem de tempo especial para os médicos federais. Essa questão da contagem do tempo diferenciado para os médicos federais foi ajuizada uma ação junto à Justiça Federal. Nós tivemos uma diferença em relação a essa questão no tocante ao servidor do Distrito Federal, porque, em princípio, a União ela se prontificou a fazer essa contagem, essa conversão do tempo, contrariamente ao Distrito Federal, que sempre se negou.
Na União isso foi diferente, houve até a instrução normativa número 6, a número 10, houve uma do INSS também que afastou a questão da aposentadoria especial sobre acumulação de cargo, porque acreditava-se que se você se aposentasse, tivesse aposentadoria especial num cargo, teria se exonerado do outro. O próprio INSS, na época, instrução normativa, salvo engano, 53, ele afastou essa hipótese, dizendo que não há necessidade. Então, o tratamento da União com o caso da conversão do tempo, ele foi diferenciado. Eles, no início, eles acataram de uma forma muito mansa, pacífica, e passaram a fazer as conversões. Muitos médicos, inclusive, se aposentaram com o uso da conversão do tempo. Por conta disso, a resposta dos próprios médicos a essa negativa, ela veio mais tarde, em relação ao Distrito Federal, que jamais procedeu, sempre obstaculizou esse direito. Então, obviamente que a ação dos médicos federais, ela saiu depois, mas já foi ajuizada e está tramitando na vara federal. Ok. Quem faz a pergunta agora é Regina Lobato. Sobre o teto salarial, não seria interessante entrar com uma reclamação no TJ para ter multa e punição para os servidores que não estiverem cumprindo a decisão sobre a separação do teto, como no caso do mandato de injunção? Como é o nome dela? Regina Lobato. Regina, em verdade, a reclamação já entramos no STJ, porque foi o STJ que nos deu a decisão favorável. O TJDFT negou em todas as instâncias o nosso pedido. Então, essa reclamação que você se refere foi feita no STJ, RCL 16813. Está com a ministra concluso. Inclusive, eu tenho um dado importante, que é que nós tivemos um parecer favorável do Ministério Público Federal pela procedência da reclamação e o cumprimento da decisão do mandado de segurança. Ok, são 20 horas e 25 minutos, nós estamos caminhando já para o finalzinho do nosso programa, mas ainda dá tempo de você mandar a sua dúvida, a sua sugestão, a sua colocação. Dr. Luiz Felipe Buais responde ao vivo aqui na TV Sindimédico, e ele vai responder agora a Samila, desculpe a troca de nome ou a confusão, Samila Chaves. Existe alguma expectativa de quando vamos ter uma decisão final sobre o teto? Essa questão, em verdade, ela já está no Supremo Tribunal Federal. Estabelecer aqui ao vivo uma expectativa se mistura um pouco com futurologia, né? Bola de cristal. Bola de cristal. Eu acredito que, como é uma questão que vai envolver o país inteiro, toda a administração pública, e eu acredito que ainda esse ano nós tenhamos um desenrolar disso. Mas eu não posso precisar, porque está com, inclusive, o ministro do STF, que é o relator dessas ações, onde há a repercussão geral, é o ministro Marco Aurélio. E, obviamente, ele deve dar o seu voto com toda a percussiência, que já é notória por parte dele. Ok, o Eduardo Pitanga também, uma pergunta sobre o teto. Ele pergunta por que o GDF está dando tratamento diferente a alguns médicos na aplicação do teto e como fica a questão da isonomia. Essa questão que o Eduardo, né? Eduardo Pitanga. O Eduardo Pitanga trouxe, essa semana nós tivemos um contato com os médicos que ocupam um cargo, eles são servidores e ao mesmo tempo ocupam servidores civis da administração da Secretaria de Saúde e ao mesmo tempo eles ocupam cargo de médico ou na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros. Eu não vejo diferença. A decisão do STJ é muito clara. Aplica-se o vínculo, a ministra afastou a eficácia e a validade do artigo 5º da Instrução Normativa. Aplica-se o vínculo isoladamente. O teto aplica-se isoladamente por vínculo. O fato do indivíduo estar ocupando o cargo na Secretaria de Saúde de médico e médico do Corpo de Bombeiro em nada interfere. Ele tem agora com a emenda constitucional 77, ele tem a prerrogativa de acumular cargo, ou seja, foi reconhecido o fato de que ele não é puramente um militar, mas sim um médico. Então, por conta disso, se deu essa prerrogativa dele acumular cargo. Então, em nada atrapalha, em nada interfere ou se dissocia da decisão dada pelo STJ.
Então, o que tem que ser feito é, o GDF vai ter que cumprir da mesma forma que cumpre para os demais. Ok, o Antônio Andrade ele pergunta se as férias e 13º salário entram no somatório para o teto remuneratório. Isso aí, na verdade, teria que ver na instrução normativa, porque, por exemplo, salvo engano, eu não estou com ela aqui, mas salvo engano, eles são computados em apartado. Ok. Agora nós vamos responder a Márcia Lopes. Ela pergunta, se eu tiver pedido de utilização de licença-prêmio negado mais de uma vez, eu posso reclamar na justiça ou essa queixa só pode ser feita administrativamente? Não, ela deve reclamar administrativamente e pode reclamar na justiça. Até porque a 840, que regulamenta essa questão da licença-prêmio, ela estabelece um percentual máximo de servidores que podem, num determinado setor, serem beneficiados com a concessão da licença-prêmio. Ora, se a lei estabelece um percentual máximo, o administrador ele tem que estar motivado. Existe uma coisa que é o princípio, além do princípio da legalidade que quase todo mundo fala, existe um princípio da motivação. Motivação dos atos administrativos. O administrador não pode simplesmente dizer não, ele tem que motivar. E aí, para motivar, ele tem que buscar a legalidade. Então, obviamente, se a própria lei fala que existe um limite máximo, ele tem que observar esse limite máximo. É claro que existem situações e situações, mas necessariamente a lei diz que o servidor faz jus. Se faz jus é imperativo, ela pode tirar. Ok. A pergunta agora é de Lia Siqueira. O sindicato anunciou a sentença que diz que os médicos que moram fora do Distrito Federal vão voltar a receber a GEMOV. Essa é uma decisão final ou o GDF pode recorrer? Se puder, quando podemos contar que vamos voltar a receber a gratificação? Lia Siqueira. Lia, deixa eu responder a você. Essa decisão foi dada em 1º grau de jurisdição. O juiz, quando dá a sentença, ele põe termo ao processo na jurisdição dele. Ocorre que o GDF tem os recursos. Essa é uma ação que, quando nós entramos, não havia jurisprudência favorável. E acabou que nós conseguimos obter aí uma sentença favorável em sede de 1º grau. Se você me perguntar a partir de quando, nós podemos trabalhar essa questão de uma forma obrigacional, dar o mesmo entendimento que se tem no mandado de segurança. O cumprimento de uma obrigação poderia ser a partir da sentença. Contudo, existem recursos que têm o efeito suspensivo. E isso é concedido por lei. Então, necessariamente, esse processo ele poderá correr toda a tramitação dele para, ao final, nós executarmos. Mas nós vamos tentar forçar em cima do judiciário uma solução para justamente resolver essa questão dos médicos que moram até mais distante dos médicos que moram aqui dentro do GDF, que acabam não recebendo a gratificação da GEMOV. Ok, doutor Luiz Felipe, são 20 horas e 32 minutos, horário de Brasília, nós estamos chegando quase ao finalzinho do nosso programa, nós vamos responder também aqui ao Alberto Campos. Ele pergunta aqui, muitos colegas têm sido agredidos verbalmente e até fisicamente nas emergências. Como devo proceder se acontecer isso comigo? Você deve de imediato numa delegacia e formalizar a sua queixa, pedir um boletim de ocorrência, procurar o jurídico do escritório. Nós temos um setor específico para a área criminal e trazer essa documentação que você deu entrada na delegacia com esse boletim de ocorrência. Porque seria o documento hábil, imediato, para você comprovar que houve aquela lesão ao direito, lesão à própria pessoa. Procurar imediatamente o escritório. Doutor Luiz Felipe, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Suas considerações finais aqui para a câmera 2. Eu agradeço o convite, não sei se eu acabei explanando a questão de uma forma mais rápida, né? Porque são um pouco, você tem que fazer uma retroação. Muita pergunta chegando muita pergunta e você tem que fazer uma retroação dos temas até para o pessoal entender, mas eu espero que tenha sido entendido, que eu explanei as questões, e quem precisar de maiores informações, comparecer no sindicato. Nós fazemos plantão todos os dias lá, eu particularmente estou terça-feira no Sindicato dos Médicos, na parte da manhã, e estamos abertos para receber os clientes.
Lembrando que o próximo programa ele vai contar com a participação do Dr. Luciano Carvalho, presidente da Associação Médica de Brasília. Nosso próximo programa, terça-feira que vem, às 20h30. Não, 20 horas, isso. A produção aqui me corrigiu. E terça-feira que vem também não tem Jogo do Brasil não, né? Então, isso. Terça-feira que vem, 20 horas, aqui nos estúdios da Top TV Brasil, TV Web Brasil. Eu gostaria muito de agradecer a presença aqui do Dr. Luiz Felipe Buais. Respondeu muito bem as perguntas, tem um ótimo poder de comunicação. Agradecer também aqui a companhia sempre agradável da assessoria de comunicação do Sindmédico DF, a nossa equipe técnica, ao Lucas Veloso, ao Diego Schweng, mas agradecer principalmente a você, internauta, que participou nesses 45 minutos conosco e convidando-os mais uma vez para terça-feira, às 20 horas, aqui na sua TV Sindmédico. Segue programação Top TV Brasil.